A gente fala agora de um outro assunto que também continua sendo muito preocupante: os dados do Ministério da Saúde, que mostram que o Brasil chegou a 62 mortes por dengue em 2024. Esse número pode aumentar ainda mais, já que outras 279 mortes suspeitas ainda estão sendo investigadas. Além disso, são 408 mil casos prováveis da doença espalhados pelo país. No final de semana, o Amazonas, um dos estados que vem sofrendo com esse cenário, recebeu 78 mil doses da vacina contra a dengue. Quem vai explicar para a gente melhor essa situação é o doutor Marcelo Daia, da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, uma ótima noite. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, um prazer falar com vocês. Doutor, quando a gente olha para esse cenário, daqui a pouco eu quero falar de vacina, mas primeiro eu estava acompanhando uma informação divulgada pela Fiocruz que acaba citando de alguma forma a infecção, essa contaminação que acontece pela dengue, mas que é considerada um pouco silenciosa, onde os sintomas não são tão fortes como a maioria dos casos que nós acompanhamos. Quando a gente olha para a dengue, existe realmente essa possibilidade? É um tipo de contaminação onde o paciente não sente esses sintomas que quando nós olhamos para alguém que passa por esse processo, diz que é insuportável uma infecção, uma contaminação pela dengue? Normalmente, a gente se estima que de 50% a 60% das pessoas que se infectam por dengue, pelo vírus, tem uma forma ou assintomática ou o que a gente chama de oligossintomática, com muito poucos sintomas. Então, quando a gente vê esse número todo de pessoas que procuram uma unidade de saúde, muitos deles muitos casos não foram nas unidades porque estão assintomáticos ou com sintomas muito leves. Então, o número pode ser muito maior. Mas realmente isso acontece. O número de pessoas assintomáticas é muito grande na dengue. Doutor, muito boa noite para o senhor. Vendo esse momento da epidemia de dengue que a gente está vivendo, na comparação com outros momentos que a gente já enfrentou com a doença, a gente tem visto algumas diferenças. Uma delas é o fato da gente ter, ao mesmo tempo, 4 vírus diferentes em circulação. Queria que o senhor explicasse o que isso significa e por que isso é uma má notícia. O Brasil nunca vivenciou, nunca experimentou esses 4 vírus circularem juntos. A gente sempre teve 1 ou 2 vírus circulando de maneira co-circulando. Os 4 vírus, ou pelo menos 3, né, porque o 1, 2 já circulam no Brasil e o 3 entrou agora e alguns casos registrados de vírus 4. Mas 1, 2 e 3 é um problema, principalmente quando a gente pensa em 3 e 4, porque o 3 há 15 anos não circula no Brasil. Então nós temos uma população muito grande de pessoas que não tiveram infecção pelo vírus 3. E, junto com isso, um grande número de pessoas que tiveram infecção já por dengue, mas o dengue 1 ou 2. E aí, quando tem uma segunda infecção por um vírus novo, você tem a chance de fazer uma forma grave da doença. Então, isso é o grande problema do Brasil hoje. É a chance das pessoas, o risco de terem uma forma grave da doença pelo fato de já terem tido dengue há 2, 3 anos atrás. A proteção começa a cair, a proteção cruzada deixa de existir e aumenta o risco de formas graves da doença quando tem uma infecção, uma segunda infecção por um novo tipo de vírus. Doutor, deixa eu só esmiuçar esse ponto. Quando nós olhamos para os vírus que nós temos nesse momento, os 4 que foram apresentados até aqui, e quando nós olhamos para aqueles casos que evoluem com a maior gravidade, não podemos dizer que o tipo 3 ou então o tipo 4, ele é extremamente grave, por isso a infecção vai se desenvolver dessa maneira. Mas a incidência, a quantidade onde você acaba sendo infectado pelo mosquito é que pode levar a esse ato mais elevado da gravidade? Existem vários fatores que aumentam o risco de gravidade, né? Sorotipos, subtipos do vírus, carga viral que esse vírus adquire, né? Que a pessoa tem o vírus, então a carga viral está relacionada com maior gravidade. Mas uma coisa que é certa, independente do sorotipo, a segunda infecção por dengue tende a ser mais grave. Não é que todos os pacientes que tiverem a segunda infecção vão ter formas graves, mas a maioria dos casos graves acontecem naqueles pacientes que tiveram dengue pela segunda vez. Então, isso também a gente já sabe disso. Independe do sorotipo. Não dá para achar que o 1 é mais bonzinho que o 2 ou que o 3.
todos eles podem causar formas graves da doença, principalmente numa segunda infecção. Doutor, quais motivos podem ter sido fundamentais para trazer a gente a esse cenário de dengue que a gente está vivendo agora? A gente está vendo um aumento no número de casos muito grande em várias regiões do país. E com um ponto interessante, na lista dos 10 estados com o maior aumento do número de casos, a gente tem estados que não têm um histórico de problemas com dengue em outras épocas. As mudanças climáticas, elas podem ter interferido de alguma forma nisso também? Acho que perdemos a conexão com o doutor. Vamos restabelecê-la, porque esse ponto que a Renata traz é extremamente importante. Doutor, assim que estiver nos ouvindo, nos ouve bem agora? Te ouvi. Tivemos uma falha na conexão. Conseguiu ouvir toda a pergunta da Renata? Ouvi sim, ouvi então, sim. Pode seguir, a palavra é sua, doutor. O que a gente sabe é que provavelmente as mudanças climáticas elas vão trazer um impacto muito grande em países que a gente não tinha dengue. Por exemplo, a França. O sul da França vivencia casos de dengue e não acontecia casos de dengue por lá. Os casos de dengue que aconteciam na França eram pessoas que viajavam e voltavam doentes. Agora já tem casos registrados de pessoas que não viajaram e contraíram dengue na França. Então isso é efeito da mudança climática. Mas o impacto do El Niño no Brasil, com essas ondas de calor que nós tivemos e agora com essas chuvas torrenciais, é um cenário muito propício para o mosquito, porque é calor e umidade, ele gosta muito disso. Então o que nós estamos vendo é a explosão de casos. Somado a isso tudo, isso é um cenário já previsto. A gente vem observando a crescente de casos de dengue ano após ano no Brasil e as medidas de controle ou de combate da doença, elas são feitas só no auge da epidemia. A gente tem que aprender a trabalhar a prevenção da doença nos momentos de menor incidência da doença, que é entre maio e setembro, quando a gente tem um período menos chuvoso. E aí sim, fazer os trabalhos todos de orientação, visita das casas, diminuição desses possíveis reservatórios. Porque se a gente deixa para fazer o trabalho todo, igual está sendo feito agora, época de muita chuva, difícil acesso em alguns locais, e que a explosão de casos já aconteceu, nós vamos tentar minimizar, mas o que a gente vai fazer agora, basicamente, é trabalho de montar unidades de hidratação, de diagnóstico, para tratar a doença, mas não para prevenção. Então, a gente tem que aprender, a partir de agora, isso o governo precisa fazer, né? Os governos federal, estadual, municipais, fazer o trabalho de prevenção nos momentos de menor chuva, para que a população entenda que é preciso que evite os reservatórios e o poder público também faça o trabalho de prevenção, de orientação, alternativas, né, com mosquitos modificados geneticamente, que a gente poderia também utilizar em maior escala, para que a gente consiga não ter, no ano que vem, o mesmo cenário que nós estamos tendo esse ano, que tende a piorar a partir de março, que é quando a gente começa a ver explosão de casos. Fevereiro, março é quando a gente vai ter a explosão de casos de dengue Brasil afora. Doutor, antes de continuar a nossa conversa, vamos falar de um outro assunto que também preocupa as autoridades da área da saúde, porque a cidade de São Paulo registrou um aumento de 140% no número de casos positivos da Covid-19, isso em 2 semanas. Os dados são de uma análise inédita feita pela plataforma SP Covid-19 Infotracker, que é criada por pesquisadores da USP e também da Unifesp. Com o avanço, cresce a preocupação dos especialistas de que haja uma explosão de registros da doença no pós-carnaval. A média móvel semanal saiu de 168 casos no dia 21 de janeiro para 404 no dia 4 de fevereiro. O último dado disponível aí no painel da Secretaria Municipal da Saúde. Os laboratórios e hospitais também registraram uma alta da taxa de testes positivos de Covid. Segundo a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, janeiro desse ano fechou com um índice de 26% de confirmação, o dobro do computado no mesmo mês de 2023. No Hospital Albert Einstein, a alta de testes positivos nesse período foi de 43%.
Doutor Marcelo, eu queria perguntar para o senhor, acho que é inevitável, depois dessa pandemia toda que a gente viveu, de todo o tempo de restrição que a gente passou e com a maior parte da população vacinada, houve um afrouxamento nas medidas protetivas ali. Até que ponto a gente ainda precisa se preocupar com a Covid-19? No caso, no pós-carnaval, que já é esperada essa explosão de casos. O que a gente pode fazer durante o carnaval? O que é necessário fazer nesse momento para conseguir conter um pouco o avanço da doença? É complicado a resposta, porque não tem como a gente falar de carnaval e restrição de circulação das pessoas. Mas o que a gente tem observado, Renata, é o seguinte: o número de casos aumentou, realmente tem aumentado. A gente está vivenciando uma nova onda da Covid por conta da variante, né, principalmente a JN1, mas os casos são mais leves. Mas a gente tem que ter atenção no seguinte: nós temos uma população vacinada, a grande parte da população foi vacinada e completamente vacinada, com pelo menos 3 doses. Muitas pessoas já tiveram a doença e a gente tem tido formas leves da doença. Então, o número de diagnósticos aumenta, mas os casos são leves. Mas as pessoas mais velhas, principalmente acima de 60 anos ou de 70 anos, pessoas com comorbidades, essas pessoas são pessoas que tendem a ter formas graves da doença. Então, é importante, neste momento, que essas pessoas de maior risco, elas procurem não se expor tanto, e aquelas pessoas que estão se expondo e que, se tiverem contato com essas pessoas de maior risco, evitem esse contato, para que a gente não tenha um crescimento de casos graves, principalmente entre esse grupo, que é onde a letalidade é maior. Uma outra coisa interessante e importante é que essas pessoas de risco, né, as pessoas acima de 70 anos e pessoas com comorbidades, façam o diagnóstico precoce da doença, porque existe um medicamento que é disponibilizado gratuitamente na rede pública, que é o Paxlovid, e que ele pode ser utilizado até o 5º dia de diagnóstico. Então, pessoas acima de 70 anos e pessoas com comorbidades, é importante o diagnóstico e o diagnóstico correto para que elas possam também fazer uso do medicamento e esse medicamento evitar que a doença progrida para uma forma grave. Então, isso também é importante que as pessoas entendam e saibam disso. Existe medicamento eficaz, reduz gravidade da doença e disponibilizado gratuitamente na rede pública. Orientação dada. Doutor, muito obrigado por achar um tempo na agenda e conseguir vir aqui conversar com a gente para fazer esclarecimento tanto sobre a dengue, mas como a situação da Covid-19 no nosso país. Um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, um prazer é meu e feliz carnaval a todos. Para nós, até.